Mas há muitos casos de brasileiros que deram positivo para o vírus, foram tratados e já estão curados. Por isso, o Domingo Espetacular tem uma notícia de esperança. O governo federal determinou regras para uso da hidroxicloroquina em pacientes com Covid-19. A combinação do remédio com um antibiótico tem apresentado resultados positivos no mundo e aqui no Brasil também. Coronavírus e hidroxicloroquina. Duas palavras que ganharam o mundo. Hydroxychloroquine. Eficácia da cloroquina. Esta semana, pelo menos 4 brasileiros internados no Hospital IGESP em São Paulo deixaram a UTI depois de passarem uma semana usando um composto de hidroxicloroquina com azitromicina. O protocolo é utilizado, os protocolos internacionais de 5 a 7 dias, optamos por fazer uso dessa medicação para se avaliar os resultados. Em quem utilizar? Nós utilizamos os pacientes internados e estão internados porque eles têm comprometimento pulmonar, né, e são pacientes de risco. Os resultados deixaram os médicos esperançosos. Doutor, está comprovado que as pessoas saíram da UTI por causa do medicamento? Esses que saíram da UTI ainda estão internados no apartamento, mas eles estão com boa evolução. E existe uma possibilidade, e vários relatos no mundo inteiro, de uso com eficácia. Mas, por enquanto, não dá para estabelecer uma relação de causa e efeito. O cardiologista Felipe Santos, de 31 anos, se viu numa situação inusitada ao saber que havia contraído o coronavírus. Uma falta de ar que me chamou a atenção, uma falta de ar ao repouso, uma dificuldade importante de falar, de soltar 1 ou 2 palavras, tendo que puxar o fôlego. Com o diagnóstico atestando positivo, Felipe ficou 2 dias na unidade de terapia intensiva e depois foi para a enfermaria. Na enfermaria foi administrado as medicações hidroxicloroquina e azitromicina, com boa melhora do quadro clínico. A falta de ar melhorou bastante, consideravelmente, e a tosse também, sem conta da febre, que logo após a administração não tive mais. Novos exames mostraram uma grande evolução no quadro clínico do Dr. Felipe. Mostrou uma importante melhora da imagem radiológica, importante melhora do padrão de pneumonia viral. Praticamente, se olhar uma tomografia, a minha tomografia de tórax hoje, uma tomografia do indivíduo saudável. Isso eu fico bastante feliz com o tratamento, até que experimental, mas no meu caso foi de grande valia. Dona Marli, de 62 anos, esteve internada por causa da doença na UTI de um outro hospital na capital paulista. A equipe aplicou a mesma combinação de medicamentos e a idosa se recuperou. Ela e a filha contam que os sintomas surgiram no início da semana passada. Eu fiquei 6 dias em casa, eu pensei que era uma gripe comum. Então eu fiquei tomando todo tipo de antigripais, todos. Comecei a beber água, né? Mas aí eu comecei a sentir muito enjoo. Eu comecei a vomitar. Tudo que eu comia eu vomitava. Não conseguia, aí eu percebi que não estava mais respirando. Dona Marli chegou a ir a 2 hospitais públicos e foi liberada. Me deram o remédio antigripal e mandaram para casa. Aí no 3º dia eu falei para minha filha, me leva para algum lugar, eu estou morrendo. A minha sensação é que eu já estava morrendo. Ela acabou internada na UTI do Hospital Beneficência Portuguesa com um quadro de pneumonia aguda. Doía, o pouquinho que você conseguia respirar, doía o peito. Parece que o peito dentro estava tudo em carne viva. Um pouquinho, você respirava um pouquinho, doía tudo, ardia. E não podia tossir. Em 7 dias, Dona Marli teve uma melhora de 100% e recebeu alta. Minha mãe tá super bem, eu tô graças próxima a Deus. delas porque eu já não tô tossindo mais. Ela não tosse mais. Meu pulmão tá limpinho, não tô tossindo, não tô espirrando. Foi por causa de resultados como estes que, na última sexta-feira, o Ministério da Saúde liberou um lote com 3.400.000 unidades de hidroxicloroquina para tratamento da Covid-19. O protocolo prevê 5 dias de uso em pacientes em estado grave e sob monitoramento, por causa de possíveis efeitos colaterais. Existem algumas evidências, mas muito frágeis,
O mundo está fazendo uma grande pesquisa. O que o Ministério da Saúde está fazendo é deixar no arsenal, deixar à mão do profissional médico, assistente. Se ele entender que aquele paciente grave pode se beneficiar desse remédio, o que nós vamos fazer é deixar esse remédio ao alcance dele. Outros hospitais do Brasil também estão recorrendo a essa medicação. Cerca de 35 pacientes que estão aí, já começaram o tratamento hospitalar, evoluíram com melhora significativa, estabilizaram os padrões febris, melhoraram o padrão radiológico, tá, da tomografia, com aquele padrão em vidro fosco, e aí tiveram aí uma condição clínica adequada para poder seguir o tratamento em domicílios. O Ceará registra uma das piores altas nos casos de coronavírus. Em menos de uma semana, os números cresceram mais de 10 vezes. Unidades públicas e privadas do estado seguem a orientação de administrar a hidroxicloroquina. A recomendação atual, como essas medicações elas não têm um efeito comprovado, elas têm um potencial, de uma forma geral, os candidatos, pelo menos nessa fase que a gente está imaginando, são aqueles 20% mais ou menos das pessoas que têm uma chance de ir para a doença mais grave. As pessoas querem ter esperança, né? O sulfato de hidroxicloroquina foi desenvolvido na década de 40 para o tratamento da malária e de doenças crônicas como lúpus, artrite reumatoide e dermatológica. O medicamento também já demonstrou eficácia em relação à gripe H1N1. Esse potencial chamou a atenção de muitos pesquisadores que passaram a explorar o medicamento no combate à Covid-19. A gente tem um estudo que foi lançado na França e tem outros em andamento. E esse grupo que usou hidroxicloroquina associado à azitromicina teve um desfecho, um final dessa internação melhor, mais favorável. O que quer dizer? Que ela foi a causa da cura? Não, mas que esses pacientes que receberam essa medicação se saíram melhor da infecção do que os outros. Ou seja, não há uma palavra final sobre a hidroxicloroquina. Mesmo assim, a notícia provocou uma corrida às farmácias. Visitamos várias drogarias e farmácias de manipulação. Sem saber que estavam sendo gravadas, a resposta das atendentes era sempre a mesma. Hidroxicloroquina não tem? Hidroxicloroquina você tem? Não. Nem com receita? Nem com receita. Tá em falta, é isso? Tá em falta. Produto que está em falta, quando tiver, só com receita médica. Então, é tudo pro corona agora. Nem sei, porque já não é um remédio que tinha muita procura, mas nesses últimos dias todo mundo só aprendeu para que ele é. Muitas dúvidas ainda pairam no ar sobre hidroxicloroquina. Por isso a gente vai conversar com o Dr. Roberto Amazonas, que é diretor médico científico. É verdadeiro, doutor, essa união da hidroxicloroquina junto com a azitromicina? De fato, nesse estudo, os pacientes que receberam a hidroxicloroquina junto com a azitromicina tiveram uma resposta que a gente pode chamar de mais rápida no sentido de eliminar o vírus. Mas o que é importante frisar? Para a gente ter uma resposta definitiva, uma resposta que realmente encoraje as grandes autoridades de saúde e dê segurança para os pacientes, nós precisamos realizar estudos clínicos com um número maior de pacientes. O governo brasileiro já autorizou alguns estudos nesse sentido. Outros países também correm contra o tempo para encontrar uma solução. Enquanto isso, o sumiço da hidroxicloroquina provocou outro grande problema. E quando a gente diz que quem compra esse medicamento na farmácia sem precisar está tirando de quem precisa, aqui é a prova viva disso. Juliana Franceschi. Tudo bem, Juliana? Tudo bem, Michael? Juliana, você tem lúpus, né? Tenho. Há quanto tempo? Vai fazer 15 anos. Qual o medicamento que você usa? Mostra pra gente aí. Hidroxicloroquina. E você toma remédio constantemente? Constantemente. Todos os dias? Todos os dias. Tamara e Juliana. Elas não se conhecem, mas as histórias se entrelaçam. As duas têm lúpus.
O lúpus, ele é uma doença autoimune. O que é uma doença autoimune? É quando o nosso organismo se volta contra ele mesmo e começa a atacar os nossos órgãos, as estruturas do nosso corpo, achando que ele está combatendo uma infecção e ele não reconhece o nosso corpo como nosso mesmo. O lúpus acomete, em grande parte, mulheres. Na pele, provoca lesões e internamente atinge pulmões, rins, coração e cérebro, podendo levar à morte se não tratado. Juliana lembra com tristeza de tantos problemas provocados pela doença. Eu tive plaquetas baixas, eu tive alopécia, eu sempre tive, imunodeficiência, que é você ter a imunidade baixa, então fica sempre muito doente. Tamara e Juliana usam o medicamento todos os dias. Só não sabem até quando. Quantos comprimidos você tem para quantos dias? Atualmente eu tenho 3 comprimidos. 3 comprimidos só? Dá para quarta-feira, isso. Juliana foi a 6 farmácias atrás do medicamento e nada. Na quarta farmácia eu comecei a ter um piripaque na farmácia. Um piripaque assim de desespero. Eu falei, cara, eu vou pedir ajuda para os meus seguidores. Quando eu comecei a falar, eu automaticamente comecei a chorar, sabe? De falar, gente, o que vai ser? Se você for uma pessoa que comprou sem precisar, por medo, sei lá, ou se você sabe de algum lugar aqui em São Paulo que possa ter, sei lá, me manda um direct, por favor. Obrigada. A modelo Isabela Fiorentino era uma dessas pessoas. Ela repostou o vídeo da Juliana e disse que havia comprado a hidroxicloroquina por precaução. Assumiu o erro e escreveu: "Eu comprei uma caixa sem pensar nas consequências do que isso poderia causar. A falta que ele fará para quem realmente precisa." Eu mandei uma mensagem para ela, e não só para ela, mas para todas as pessoas que compartilharam. Muito obrigada. Acho que tudo isso que está acontecendo é um movimento no mundo para que as pessoas comecem a olhar para suas atitudes, porque ninguém faz nada sozinho, ninguém é sozinho. Tamara ainda não compreende a atitude de quem comprou o remédio sem precisar. Isso me dá uma certa revolta. Eu fico bem triste, porque assim como eu, tem muita gente que precisa do medicamento para fazer uso contínuo, uso diário. Este psicólogo explica que em momentos de crise, as pessoas tendem a ficar ansiosas e inseguras, o que leva a ações precipitadas. Mesmo que ainda está sendo estudado o protocolo, tem que ter uma orientação médica, as pessoas não ouvem essa parte, elas só ouvem assim, tem um medicamento, e elas saem correndo para comprar. Então isso tudo reflete um momento de desespero, de desinformação, de ansiedade, talvez até mesmo pânico das pessoas com tudo isso que vem acontecendo. Isso sem falar do perigo da automedicação. Nos Estados Unidos, um homem morreu depois de tomar um produto usado para limpar aquários, que contém cloroquina. As pessoas começaram a usar como se ela prevenisse, só que ela tem os seus riscos. Riscos de depósito no olho, riscos de diarreia, náusea e vômito, que as pessoas não estão pensando, elas só estão pensando em usar para se proteger, sendo que isso não tem evidência científica nenhuma. Diante desses riscos e da possibilidade de desabastecimento, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, passou a controlar a venda de hidroxicloroquina. As empresas farmacêuticas garantem que em breve irão repor os estoques. Nós empregamos todo o esforço da nossa empresa, conversando com todos os fornecedores e importando matéria-prima, o que vai possibilitar com que essas pessoas que precisam do medicamento voltem a tê-lo.